A paz do Senhor seja com todos. Gratidão, gente, mais uma vez por estar aqui. Gratidão por todos que têm acompanhado os vídeos, por todos que têm deixado comentário, por todos os feedbacks, pelos amigos, né, que têm agradecido pelos vídeos. Gente, muito obrigada, digo eu, sabe, pela oportunidade que Deus tem me dado de poder estar aqui trazendo para você nada mais, nada menos do que as boas novas da salvação, as boas novas do Senhor. Dizer para você que Jesus te ama incondicionalmente, que não importa o que você fez, não importa o que você faz, Jesus te ama e só está esperando uma atitude sua. Como é que você acordou hoje? Como é que você está no dia de hoje? Está decepcionado? Está triste? Está rancoroso? Jesus pode cuidar de você. Jesus tem um plano para você. E talvez isso tudo que você está com medo, isso tudo que você está querendo agarrar com as suas próprias mãos, talvez Deus esteja querendo derramar sobre você algo sobrenatural, algo tão maravilhoso, e você está apegado, né? Com aquilo que é um problema e não uma solução para a sua vida. Talvez você não esteja conseguindo enxergar com os olhos da fé. Talvez você não esteja confiando no Senhor o suficiente para que o Senhor possa ser Deus na sua vida. Se você ainda não conhece Jesus de verdade, se você ainda não sabe que Ele é o único caminho, se você ainda não pegou a sua palavra para ler, se você ainda não abriu os seus ouvidos para ouvir o som da voz do Senhor, experimenta. Eu convido você a experimentar. Eu convido você a estar com esse Deus no dia de hoje, nesse dia que talvez seja um dia ruim para você. Talvez esse dia seja um dia que você ou já se despediu, ou está se despedindo, ou vai se despedir de alguém que você ama tanto. Talvez você tenha perdido algo que é muito maravilhoso para você. Talvez aquilo que você desejou, né? E você quis tanto, 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 tanto. Ou alguma coisa que você achou que era sua e agora você está vendo ir embora, ou você teve a consciência de que perdeu, ou algo que você não conseguiu. Mas será que aquilo seria bom para você, gente? Você já se perguntou isso? Se talvez dar errado não seja o plano correto? Se talvez o não seja um sim para algo maior? Se talvez essa situação não seja para você aprender a se conhecer, a se valorizar, a estar bem consigo mesmo? Talvez essa situação não seja para você descobrir a força que você tem? É porque às vezes com o passar dos anos, né, e vem a maturidade, e talvez com a maturidade uma falta de coragem, que Deus, se quer você corajoso, se precisa que você faça determinadas coisas, se precisa que você vá a determinados lugares, se precisa que você determine algumas situações, vai sim te colocar à prova. Davi, até matar Golias, teve que passar pelo leão e pelo urso. Se ele não passasse, ele teria sido reprovado na história de matar um gigante. Essa parte ninguém sabia, porque todo mundo que viu Davi ali, um menininho franzino, fraquinho, né? Ninguém dava nada por ele. Quem é Davi? Ah, é o filho caçula de Jessé. É ninguém, né? Porque alguém era Eliabe, que era alto, forte, mais velho, mais maduro, mais ciente, corajoso, lutador. Olha quanta característica de Eliabe. E Davi? Ah, Davi é aquele menininho que toma conta da ovelha lá, só quer saber de ficar tocando harpa, fazendo poema, recitando. Não vai dar para boa coisa aquilo. Mas ninguém sabia, só Deus sabia do quanto Davi era forte, do quanto Davi era valoroso e, o melhor de tudo, gente, o quanto Davi confiava em Deus. Porque sim, ele era fraquinho, ele era franzininho, ele era menino, ele não tinha experiência, ele não tinha nada.
mas ele não se privou de cortar a cabeça do gigante. Matar só o gigante não foi o suficiente. Davi cortou-lhe a cabeça para provar que ele tinha matado o gigante. Talvez você esteja precisando cortar a cabeça desse gigante que te atormenta no dia de hoje. E talvez cortar a cabeça desse gigante seja simplesmente você ignorá-lo. Seja simplesmente você fingir que ele não existe. Ou talvez seja simplesmente você enfrentá-lo. São diversas situações que somos colocadas, mas o que precisamos saber é que no momento que nos colocamos embaixo das asas do Senhor, embaixo da sua cobertura, embaixo do seu amor, do seu perdão, querido, você passa pelo leão, você passa pelo urso, você atinge o gigante e você sai do outro lado cantando o hino da vitória. Você sai para o trono, não importa a adversidade que te persiga. Então, dando continuidade ao livrinho, devocional de Billy Graham, para o dia de hoje, 10 de março, ele deixou para nós Filipenses 3, versículo 9. E aí diz assim: não tendo justiça própria. Então, gente, eu vou resumir só o que é você não ter justiça própria. Você não ter justiça própria é você não decidir para o outro que talvez você não goste muito, é você não querer para o outro que talvez tenha feito alguma coisa com você, você não resolver, fazer nada com o outro, ou com a outra, ou com quem, seja lá o que for, entregando simplesmente a situação, que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue de ninguém, mas contra principados e potestades, e quem vence principados e potestades é o Senhor, porque até os principados e as potestades têm que obedecer ao Senhor. Nada sai da sua guarda, nada sai do seu amor, nada sai da sua autoridade. Nada sai da sua autoridade, porque toda autoridade é permissão de Deus, toda e qualquer, seja ela boa ou má, a autoridade é permissão de Deus. Então Deus levanta o homem e Deus faz o homem cair. É Deus, sempre, 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 Deus, Deus e Deus. A casa tem dono, Ninguém decide a vida de ninguém. Quem é que decide, gente? Não faça justiça própria. Então vamos ver como é que está escrito? Eu vou estar lendo aqui na Bíblia, de estudo John Wesley. E só para frisar que Bíblia é Bíblia, gente. Essa aqui é muito bonitinha, gostei muito, uma linguagem muito moderna, de fácil entendimento. Mas a Bíblia que você tem em casa, a Bíblia que você possa ter em casa, a Bíblia que você possa comprar, essa é a perfeita para você naquele momento. Quando você estiver com uma condição melhor, ou quando, se você por acaso tiver mais interesse, aí sim você se dedica mais à palavra, você se entrega mais à palavra, porque o Senhor será contigo. E aí tem um títulozinho, a verdadeira justiça. Ele começa no versículo 1 e ele termina no versículo 11, então eu vou estar lendo do 1 ao 11 e vamos passar pelo 9, tá? E aí diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Eu vou só dar uma pausazinha, porque isso aqui é muito importante. Por que Paulo está escrevendo isso à igreja de Filipenses, gente? Ele era matador, ele sabia lutar, ele sabia matar, ele sabia pegar a espada, ele sabia se defender, Então Paulo, carnalmente falando, ele poderia se defender de tudo e de todos que estavam ameaçando ele. Mas ele escolheu confiar no Senhor, porque ele aprendeu, ele foi confrontado com o Senhor
ele viu a glória do Senhor. Então ele foi confrontado pelo poder de Deus na vida dele, pela ciência de Jesus. Paulo deu todas as explicações possíveis para os nossos dias de hoje. Você vai lá, lê, você... meu Deus, estamos em 2022. E Paulo ainda vive pela palavra do Senhor. Tem poder maior do que isso, gente? Quantas pessoas da sua família morreu e você já até esqueceu? Você pouco lembra, né? Se ela foi um pouco mais importante na sua vida, você até lembra mais um pouco, você lembra de situações, você lembra de festas, você lembra de abraços, você lembra de cheiro. Mas quantas pessoas, talvez da sua família, um tio mais distante, um parente mais distante, um amigo mais distante, e você nem lembra mais que ele existe? E você procura e não tem mais uma sombra dele, não tem um vestígio de que ele esteve aqui na Terra? Quantas pessoas? E quantas ainda vão passar por isso? Paulo vive nos dias de hoje ainda pela palavra do Senhor. Então, quando Paulo diz, é verdade que eu também poderia confiar na carne, é porque ele sabia se defender. Mas ele escolheu que a justiça era do Senhor na vida dele. Continuando. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível, desculpa. Então, Paulo seguia a lei à risca. Se fosse fora da lei, ele já ia para cima. Ele conhecia todos os ensinamentos, ele conhecia todas as astúcias, ele conhecia todas as leis, ele conhecia tudo, ele aprendeu. Então ele sabia se defender na palavra, ele sabia se defender no conhecimento e ainda mais. Diante de tudo que Paulo sabia na sua carne, ele agora também sabia coisas do céu, que Jesus revelou só para ele. Continuando, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele escolheu o conhecimento de Jesus. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então hoje, o que Paulo deixou aqui para nós nesse versículo 9, é que desde o momento que você aceita Jesus, você não briga mais na força do seu braço. Eu, Mônica, sei que posso me defender. Eu, Mônica, sei que posso brigar. Eu, Mônica, sei que posso ganhar. Mas eu escolhi, eu decidi que a justiça do Senhor é sobre a minha vida e que a vontade do Senhor para mim é boa, perfeita e agradável sempre. Então, eu confiei na cruz, eu confiei no sangue que Jesus derramou por mim. É nesse sangue que eu confio, é nesse perdão, nesse amor incondicional que Jesus tem por mim. Não, gente, Ele tem por você também. Você só precisa aceitar. Você precisa aceitar que Jesus te ama incondicionalmente. Que não importa quem você é, Ele te ama, Ele quer cuidar de você. Você está preocupado? Ele quer cuidar das suas preocupações. Você tem problema? Ele quer cuidar para você. Jesus tem a solução. Se eu disser para você que Jesus tem a solução, fala o problema aí. Jesus tem a solução. Mônica, mas é doença. Jesus tem a solução, Ele tem a cura. Não, você não está entendendo. É um filho desgarrado. Ele tem a solução para o seu filho, ele tem a solução para a sua família, ele tem a solução para o seu casamento, ele tem a solução para o seu trabalho. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gente, o caminho, e aí quando você acha o caminho, você encontra a verdade.
E a verdade liberta a sua mente. Tira as escamas dos seus olhos, os tampões dos seus ouvidos e você começa a ver cristalino. E vida, porque você passa a ter uma vida com Deus. E diante dessa vida que você passa a ter com Deus, você descobre que nada é melhor, nada do que você já viveu, do que você já passou, do que você já comeu, do que você já brincou, do que você já riu, do que você andar com o dono de todas as coisas, com você andar com o dono da casa, com você deixar de ser criatura para ser filho. Oh, glória! É muito bom, gente. Continuando, 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Ser aquela pessoa que não morre, que vai dessa para melhor, né? Aquele ditado, vai desse para melhor. Então, você tá com medo de quê, gente? E aí vamos ver o comentário de Billy Graham, diz assim: as pessoas andam por muitos caminhos que não levam ao reino de Deus. Algumas tentam o caminho das boas obras e dizem: eu vou para o céu se fizer boas ações. Será? Pois Deus honrará tudo de bom que eu fizer. É maravilhoso fazer boas obras, mas não conseguimos fazer boas ações o suficiente para satisfazer a Deus. Ele exige perfeição e não somos perfeitos. Se quisermos entrar no reino dos céus, temos que ser totalmente perfeitos. Você pergunta, bem, como eu posso ser perfeito? Precisamos ser revestidos da justiça do Senhor Jesus. E só existe um caminho para o reino dos céus, e é Jesus. E não chegaremos lá a menos que andemos no seu caminho. E aí tem uma oração. Deus Todo-Poderoso, não há nada que eu possa fazer para ser merecedor do teu amor. Ainda assim, me deste Jesus, meu Senhor e Salvador. Vamos de novo, gente? Deus Todo-Poderoso, não há nada que eu possa fazer para ser merecedor do teu amor. Ainda assim, me deste Jesus, meu Senhor e Salvador. Então, a única perfeição, gente, que existe é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a perfeição do universo. Jesus Cristo é o único caminho. É Ele que, diante da cruz do Calvário, ao morrer por nós, derramar o sangue inteiro, nos lavou dos nossos pecados no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ah, Mônica, mas eu não consigo entender isso muito bem. Não é para entender, gente. Quem disse que é para entender é para confiar. Confiar no Senhor. Se eu disser para você que você tem que confiar em Deus, tem que confiar, treinar, sabe? Ter fé. Uma confiança tão grande, mas uma confiança tão grande no Senhor, que você olhar para Ele e dizer assim: Senhor, o Senhor já viu o fim da história? Eu estou com medo de quê? Se eu confiar no Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo, a sua mão e o seu cajado me consolam. É o Senhor que nos consola, é Deus que é conosco nos momentos que nós mais precisamos. Então, como é que eu não quero ser filho do dono da casa, gente? Experimenta ter
um encontro, uma conversa, um bate-papo, sabe? Você está fazendo alguma coisa? Está ocupado? Desocupa um pouquinho. Fica sozinho. Eleva os seus pensamentos ao Senhor e fala: Senhor, aquela doida da Mônica falou que eu tenho que conversar com o Senhor, mas eu não sei conversar. Como é que está o dia hoje? O dia hoje está de pedir socorro? Então clama por socorro. Pede socorro ao Senhor. Ele vai te socorrer. E depois me conta como é que foi a experiência de ser ouvido pelo próprio Deus, pelo dono da casa. Se achegue para próximo de Jesus e deixe Ele lavar você, deixe Ele curar seu coração. Gente, não tem nada melhor, não tem, posso garantir a vocês, do que você olhar para dentro e ver um vazio tão grande. Você procura assim, sabe, pessoas que moravam aqui e elas não moram mais, nem com rancor, nem com raiva, nem com nada, zero, só amor, só alegria, só paz. E sabe assim, você se torna, sinceramente, uma outra pessoa. Eu acho que isso diz muito do que é nascer de novo, né? Então eu acho que com Jesus você nasce o tempo inteiro, você se renova a cada manhã. É isso. Todos os dias um aprendizado, todos os dias uma lição, todos os dias uma oportunidade, gente, de ser feliz. Acordou? Vai ser feliz. Vai ser feliz. Viva o hoje, você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se o Senhor, o seu Deus, vai permitir que você acorde amanhã. Você não sabe se Ele virá hoje te buscar. Eu não sei se Ele virá hoje me buscar. Eu posso, daqui a um segundo, daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora, 2 horas, não acordar amanhã, porque o Senhor veio me buscar, chegou o meu momento. Ai, Mônica, você está muito novinha. Quem disse? Quem disse, né? Pois é, ninguém disse, ninguém sabe. Mas o Senhor sabe tudo sobre nós. E é o Senhor que quer estar com você o tempo inteiro. Porque Jesus te ama incondicionalmente. E Ele quer te sarar, te curar, te renovar todos os dias, para que você esteja com Ele todos os dias da sua vida. E que você possa ter uma nova vida de verdade. Procura conhecer esse Senhor que te ama. Fica na paz.